Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês. Que o Espírito Santo, o guia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha também guiar você e toda a sua casa. Nós queríamos deixar aqui bem claro, transparente, aquilo que o Senhor Jesus veio fazer na terra. Presta atenção, amiga e amigo. Muita atenção. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Adão e Eva carregavam a imagem e semelhança de Deus. Perfeitos. Eles eram perfeitos. Deus é perfeito, eles eram perfeitos também. Porém, com o pecado de Adão e Eva, eles perderam a imagem de Deus. Eles perderam a imagem e semelhança de Deus. Perderam. Por causa do pecado. O pecado distorceu aquela imagem de Adão e Eva. Então, o que aconteceu? Adão e Eva geraram filhos à sua imagem e semelhança. Ou seja, Adão e Eva geraram filhos pecadores iguais a eles. Então, por conta dessa situação, todas as gerações no mundo inteiro nasceram no pecado. Nasceram com a imagem de Adão e Eva, a minha imagem da rebeldia, a imagem do pecado. Por isso que o mundo está essa bagunça toda, sempre esteve nessa bagunça toda, essa rebelião toda, por causa do pecado. Eles nasceram no pecado. Nós nascemos no pecado, todos nós, todos, bons e maus, religiosos ou não, não importa. Todos nascemos no pecado. Ora, o que o Senhor Jesus veio fazer neste mundo? Jesus veio pegar esse pecado todo da humanidade sobre o seu corpo e levá-lo na cruz, porque está escrito que não haverá remissão de pecados sem o derramamento de sangue. Jesus derramou o sangue dele para remir os nossos pecados. E ele realmente remiu os pecados daqueles que creem nele, que seguem a sua palavra, que obedecem a sua voz. Que foi o que Adão e Eva não fizeram. Adão e Eva não obedeceram à voz de Deus, por isso eles foram separados de Deus. Quer dizer, tornaram-se malditos. Todos os que morrem no pecado vão para o inferno. Todos os que morrem no pecado estão amaldiçoados, naturalmente. Já nascem malditos. Seja rico, pobre, sábio ou leigo, seja lá ignorante, não importa. Todos os que nascem neste mundo já nascem no pecado. E para que estas pessoas, ou as pessoas, ser humano, as gerações, possam ser redimidas, tem que crer que o Senhor Jesus é o seu único Senhor e Salvador, porque é Ele que morreu, que derramou o seu sangue, deu a vida dele pelos que nele creem, pelos pecadores que nele creem. A partir do momento, por exemplo, no meu caso, a partir do momento que eu conheci a palavra de Deus e eu aceitei o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador, então
ele me tirou a imagem dos meus pais, de Adão e Eva, e me deu a imagem de Deus. Tornou-me espírito vivificante. E é isso que acontece quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela perde a imagem e semelhança de Adão e Eva e ganha a imagem e semelhança do Altíssimo. Por isso que a pessoa tem paz. Por isso que a pessoa tem um semblante ameno, pacífico. Por isso que a pessoa é feliz quando ela nasce de novo. Agora, para nascer de novo, quer dizer, nascer do Espírito Santo, nascer da água e do Espírito Santo, a pessoa obrigatoriamente tem que se arrepender. Ela tem que se arrepender. Não basta aceitar Jesus como meu Salvador, porque isso eu fiz muitas vezes. E nem por isso eu deixava de ser pecador. Mas quando eu me arrependi dos meus pecados, aí sim, o Senhor Jesus me lavou, me perdoou e me deu o Espírito Santo. Mas, para que eu pudesse me arrepender dos meus pecados, primeiro, o Espírito Santo teve que me convencê-lo dos meus pecados. Eu só me converti, eu só fui realmente redimido, eu somente fui perdoado, eu somente me arrependi quando eu anteriormente fora convencido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem para convencer. Uma vez a pessoa convencida e arrependendo-se, porque quando o Espírito Santo veio sobre mim, eu vi o meu pecado, e aí eu me converti, aí eu me arrependi. Arrepender é converter, converter é arrepender. Arrepender não é sentimento de pesar pelo que fez de errado. Arrependimento é uma conversão, você muda de direção. Você estava indo para o norte, você vai dar uma meia volta e vai para o sul. É assim que é arrependimento. Então, quando a pessoa ou se arrepende, primeiro ela foi convencida pelo Espírito Santo. E o que tem acontecido? O que tem acontecido? As pessoas têm se convencido dos seus pecados. Eu tenho visto aí, lido os comentários, as pessoas se convencem dos pecados. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, não é ninguém. Ninguém pode convencer do pecado, porque só quem é perfeito, santo, santíssimo, pode convencer a gente, e é o Espírito de Deus. Então ele convence a pessoa do pecado. Se a pessoa se arrepende, que quer dizer, ela vira as costas para o pecado e segue numa direção contrária ao pecado, então ela é salva. Ela recebe o perdão, a remissão de todos os seus pecados, e ela se torna uma nova criatura quando o Espírito Santo então vem e faz morada dentro dela, porque ela já está limpa pelo sangue do Senhor Jesus. O problema é que muitas pessoas sabem dos seus pecados, mas não querem abrir mão deles. E você tem que saber outra coisa, que é muito importante. Preste atenção. O Espírito Santo é quem convence a gente do pecado. Se você está convencida dos seus pecados, mas não se converteu aí, não recebeu o Espírito Santo, é porque você não se arrependeu. Você tem que se arrepender. Não adianta você sentir remorsos. Não, você tem que se arrepender. Você tem que dar meia volta e ir na direção contrária ao pecado, que é a direção contrária ao pecado é a vida justa, correta, íntegra,
caráter, comportamento de acordo com a palavra de Deus, verdadeiro, não andar na mentira, não usufruir de benefícios ilícitos, você ser uma pessoa correta. Isso é justo. Então, quando a pessoa começa a praticar o que é justo, o que é certo, então é porque ela se converteu. Mas antes de se converter, o Espírito Santo teve que convencê-la. O que significa dizer que se você tem consciência dos seus pecados, é o Espírito Santo que está cobrando de você a conversão, o arrependimento. Ele está falando, arrependa-se. Jesus disse, arrependei-vos. Arrependei-vos. Foi a mensagem de Jesus. É chegado até vós o reino de Deus. Arrependei-vos. E cada um seja batizado nas águas e receba o dom do Espírito Santo. Mas primeiro, a pessoa tem que se converter, ou seja, se arrepender. Conversão é arrepender, arrependimento. Quando a pessoa se arrepende, ela se converte. Quando a pessoa se converte, ela se arrepende. Não tem nada a ver com sentimento. Tem a ver com uma decisão, atitude. A pessoa determina. Então, para deixar muito claro isso, vou dar uma pincelada, vou pintar, colorir, para ver se há quem entenda esse quadro. Nós nascemos da geração pecadora de Adão e Eva. Mas quando nos convertemos, ou seja, quando nos arrependemos dos pecados que o Espírito Santo convenceu, e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Deus e Salvador, então nós somos salvos. Aí há o batismo nas águas para sepultar a velha natureza, o corpo do pecado, e em seguida a pessoa recebe o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Isso significa ser filho de Deus. É assim que a pessoa se torna filha de Deus. Se isso não acontecer, a pessoa pode ser católica, espírita, evangélica, crente disso, crente daquilo, qualquer que seja a denominação, qualquer que seja a religião, não importa, ela continua sendo filha das trevas, ela continua sendo geração de Adão e Eva, geração de pecadores. E essa geração de pecadores, quando morre, vai direto para o inferno. Não tem salvação, não tem missa, não tem vela, não tem fita amarela. É assim, vai direto para o inferno. Por quê? Porque rejeitou o que Jesus oferece de graça. Você não tem que pagar, que é o perdão. Rejeitou o perdão. Rejeitou se converter. Rejeitou se arrepender, que o Espírito Santo, obviamente, fez primeiro, para que então a pessoa pudesse se arrepender. Entendeu, amiga e amigo? Essa campanha da Fogueira Santa dos Filhos de Deus é justamente para isso. Não adianta você querer buscar o batismo com o Espírito Santo sem ter se arrependido ou se arrependido. Você tem que se arrepender. Você tem que deixar o pecado. Não adianta você fazer jejum de Daniel junto com Jesus, o jejum de Jesus, ficar sem comer, sem beber, sem informações. Pode fazer o que você quiser. Se você não deixar o seu pecado e começar a viver de acordo com a palavra de Deus, isso não é arrependimento. Isso é apenas um sentimento, uma emoção, um oba-oba, que depois você não aguenta e volta ao pecado novamente. Você precisa deixar o seu pecado, qualquer que seja ele. Poxa, bispo, eu tenho uma amante, já tenho um filho com ela,
e tal, eu vou deixá-la abandonada. Você está adulterando. Isso é pecado. Como é que você pode querer se justificar diante de Deus? Ah, Senhor, mas já tem um filho, e daí? Isso é problema seu. Se vira. Você tem que se arrepender. Se não houver arrependimento, não há salvação. Estou sendo claro, transparente e não tem mais o que falar. É isso aí. Não é. Quem gostar, gosta. Quem não gostar, paciência. Mas essa é a palavra de Deus. Foi isso que aconteceu comigo. Hoje eu prego o evangelho. Há mais de 58 anos que eu prego o evangelho, que eu vivo a minha fé com todas as minhas falhas. Deus tem tido misericórdia de mim e eu tenho tido a grandeza da graça de poder levar essa palavra que eu vivo para as outras pessoas que têm juízo, naturalmente. Tem juízo. Tá bom? Fique com Deus. Deus abençoe. E hoje, você que está vivendo uma vida desregrada, errada, com respeito à sua vida sentimental e quer aprender como fazer para ter uma vida de acordo com a sua necessidade, uma vida íntegra, reta, uma vida de família, uma vida de paz, um lar. Então, hoje, quinta-feira, é o dia da terapia do amor. Inclusive, o bispo Renato e mais a Cristiane estarão ensinando. Não espere, por favor, que você vindo hoje na terapia do amor, junto com a Cristiane e o Renato, recebendo oração, vai haver uma mágica. Plum! Mudou a sua vida. Não, não é assim. A terapia é um trabalho que se faz toda semana, exclusivamente para as pessoas que têm problemas sentimentais. E isso não acontece da noite para o dia. Não é como a cura do cego, como a cura dos leprosos. Não, a pessoa tem que ouvir, entender e começar a praticar. E aí sim, as coisas vão mudando com respeito ao seu relacionamento sentimental. E aí chega um momento que acontece o novo nascimento. Aí vem o casamento de fato, de verdade, o casamento feliz. Tá bom? Deus abençoe então a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.